bem-vindos. A gente vai tratar no nosso vídeo sobre os conceitos de mais-valia e alienação para Karl Marx, referentes ao nosso volume teórico, tá? Número 3 do primeiro ano do ensino médio. Primeiro, quando a gente fala de Karl Marx, sempre lembrar que ele é entendido como um pensador filosófico, e para a sociologia também, como um pensador que a gente chama de fundador do materialismo dialético. A dialética, a gente sabe que é a contraposição de ideias, né? E para ele, essa contraposição vai acontecer no viés econômico, no viés materialista. Por isso, materialismo dialético. Ele vai trabalhar com a ideia de que a humanidade é forjada, fundada, baseada numa luta entre dois grandes grupos. Os grupos detentores dos meios de produção e os grupos que são obrigados a trabalhar para os donos dos meios de produção, que é a força de trabalho. Então existe o grupo da força de trabalho e o grupo dono dos meios de produção, que a gente vai chamar de classe dominante e classe dominada. Essa luta de classe, e primeiro o que é classe, é quando a gente divide a sociedade por meio de poder de propriedade. Portanto, a diferença econômica é uma diferença de classes. O status quo é a condição de cada grupo social mediante essa acumulação de capital. É dentro dessa percepção que nasce o conceito de mais-valia. A mais-valia é o fruto matemático, é o valor excedente equivalente entre o que é produzido e o que é pago. Então, eu, que sou uma força de produção e não sou dono dos meios de produção, eu trabalho para alguém, como um empregado, ele prefere a palavra proletário, porque prole vem de Roma, o plebeu que tinha muitos filhos. Era muito comum que na época da Revolução Industrial, onde é contextualizado a teoria de Karl Marx, ele é filho total dessas influências da Revolução Industrial na Europa, mais especificamente na região da Alemanha. Ele pensa a ideia de que o operário, como ele tem muitos filhos, ele é um proletário. Então é o proletariado. Esse grupo, quando trabalha para alguém, ele não recebe pelas horas produzidas. Existe um momento onde ele recebe X de pagamento e ele só é pago por tantas horas de trabalho. As horas excedentes não são contabilizadas em valor para ele. Então vamos supor que eu trabalhe 12 horas e ganhe X. Durante essas 12 horas eu produzi 50 mil reais de mercadoria. Mas eu ganho equivalente quando eu calculo quanto é produzido. As horas de trabalho equivale-se a eu receber mais ou menos por 7 horas de trabalho por dia. Essas 5 horas excedentes é o lucro. É daí de onde advém o lucro. É das horas excedentes, da qual o trabalhador não é remunerado e o dono dos meios de produção acumula todo esse capital gerado. Tá certo? Então, ele divide essa mais-valia em dois tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta, como ela é o valor matemático da diferença entre o que é pago e o que é produzido, quanto mais eu trabalhar, menos eu fico, mais eu concentro a mais-valia. Então, se eu colocar um operário, um proletário para trabalhar 12 horas, eu acumulo X de mais-valia. Se eu colocar ele para trabalhar 14, eu acumulo mais. Nesse princípio marxista, quanto mais horas trabalhadas, mais eu acumulo. Essa é a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa para ele é quando eu trabalho a mesma quantidade de horas, porém eu mudo o sistema de produção, criando um aumento de produtividade dentro das mesmas quantidades de horas. Eu trabalho 12 horas, só que eu introduzi uma nova máquina, eu introduzi um novo equipamento que me faz produzir mais dentro dessas 12 horas. Então aquilo que eu gero, que não é pago ao trabalhador, ao proletário, é a mais-valia relativa, tá? Outro termo muito importante para a gente entender nessa relação que ele vê o mundo, sempre num viés matemático e econômico, é alienação. Alienar, primeiro de tudo, é transferir a alguém o domínio ou a propriedade de algo. Então, se eu tiro uma coisa de alguém, entrego a outrem, a uma terceira pessoa, eu torno aquele bem alheio, quer dizer, eu torno aquele bem do outro. Então, alienação do trabalho. Por quê? Na relação simples, uma pessoa ela realiza trabalho e gera uma mercadoria. E essa mercadoria é fruto do seu trabalho. Na alienação do trabalho, o que é que acontece? Eu trabalhei, mas eu não fico com o que eu produzi.
ele é expropriado, ele passa a ser do dono dos meios de produção. Então, eu sou alienado, porque eu entrego o que eu produzo a alguém. Aquilo passa a ser parte de alguém. E há também que se entender que quando a gente fala na alienação, ela também tem a ver com o processo de um não entendimento do processo de produção, né? De todas as etapas da produção. Por quê? Porque o homem não é mais a parte principal da produção na Revolução Industrial. Nós estamos vivendo a maquinofatura. Então ela desumaniza o homem, porque ela tira do homem a capacidade real de produção. Ele passa a ser apenas parte. Como ele não entende todo o processo, porque ele não é parte de todo o processo, né? Ele só é um operador desse processo, ele acaba ficando, quanto mais ele trabalha, mais ele gera a expropriação. Quanto mais ele trabalha, mais ele gera a alienação. Quanto mais ele trabalha, mais ele gera mais-valia. Então, acaba sendo um processo paradoxal. Porque quanto mais trabalha, mais riqueza ele gera. Mas se ele gera mais riqueza, ele aumenta a capacidade de concentração de riqueza na mão dos donos do meio de produção. E Marx vai dizer que para ele a solução desse processo de concentração de riquezas e de desigualdades era criar uma consciência coletiva de classe. Era a capacidade de entender esse processo, a capacidade de entender o que é mais-valia, o que é expropriação, o que é alienação, o que é infraestrutura, que é a economia, e a superestrutura, né? As relações de proteção que são criadas. Então, quando a gente tem um modelo econômico que é protegido por uma série de instituições como justiça, Estado, ele acha que somente com a consciência de classe e com essa consciência de classe coletiva, a gente ia ter força de ação revolucionária. Então, o primeiro passo para ele é um governo revolucionário dos proletários, que tivessem capacidade de se organizar coletivamente, assumiriam o poder do Estado, derrubariam o governo até então vigente e controlariam os meios de produção. Seria a socialização dos meios de produção com a intenção de derrubar o fim da propriedade privada, a desigualdade de classe, que levaríamos ao estágio final chamado comunismo. O comunismo é o estágio final do socialismo. Na visão marxista, no socialismo científico, o socialismo obrigatoriamente tem que ser revolucionário e provisório. Tá? O estágio definitivo é o comunismo, como não precisa mais nem da existência do Estado, porque cada um já tem uma própria função, por conta da sua capacidade de construção de consciência de classes. Obviamente que dentro do mundo prático, a gente não conseguiu que nenhum Estado socialista chegasse à condição de comunismo. Ninguém conseguiu extinguir a propriedade privada, a condição de diferença de classe. A gente viveu o que a gente chama de socialismo real, que acabou sendo afundado num governo de forte burocracia estatal, na União Soviética a gente chamava de nomenclatura, que não transformou esse governo revolucionário nesse processo definitivo